Excepcional, uma defesa sólida. O Flamengo, que enfrenta o Milionários na Colômbia fora de casa, inicia hoje mais uma história na Liberta. Noite de estreia na Libertadores, de começar a sonhar com o Tetra. Um gol sofrido e pelo time alternativo. Em 14 jogos na temporada, já são 28 gols marcados, com o título carioca bem próximo de ser conquistado. Dessa maneira, chega o Flamengo, comandado por Tite. Cê tá louco! Gol! São 12 jogos sem sofrer gols e pra gente é muito gratificante, não só pra parte defensiva, mas pra parte ofensiva também e todo o elenco. Uma equipe que ela só se defende e ela prima por não tomar gol, ela vai perder. Uma equipe que desequilibradamente ela busca só fazer gol e abre mão de ser consistente, ser organizada, ela vai perder. Ou ela tem muito mais chances de perder. Quando ela consegue estabelecer um ponto de equilíbrio nessas duas situações, aí sim eu vejo uma grande equipe. Nas últimas 5 edições, o Fla foi finalista 3 vezes e conquistou a taça em 2 oportunidades, 2019 e 2022. No ano passado, decepcionou. Com o Sampaoli no comando, foi eliminado nas oitavas para o Olímpia. Logo no primeiro duelo, o Flamengo já tem um grande adversário, a altitude de 2.640 metros. O rubro-negro vai enfrentar hoje o Milionários na Colômbia, no estádio El Campín, às 7 horas da noite. Lembrando que a altitude de Bogotá não é tão elevada assim, mas a preocupação da delegação é que o elenco se adapte à velocidade da bola. A gente sempre faz antes dos jogos, os 2 últimos dias, no caso aqui o último dia, o trabalho estratégico de bola parada ofensiva e defensiva, de movimentos ofensivos e defensivos, e já serve também para sentir, aqui a bola é mais rápida, né? A velocidade muda. Tite tinha garantido que não pouparia ninguém para o jogo de mais tarde, só que o comandante deve fazer algumas mudanças na equipe, principalmente por causa da minutagem de alguns jogadores. Davi Luiz deve ocupar a vaga de Fabrício Bruno na zaga. O mês de março foi intenso para Fabrício, que esteve com a seleção brasileira. Outras 2 possibilidades são as entradas do volante Igor Jesus na vaga de De La Cruz, que tem jogado frequentemente, e o atacante Bruno Henrique no lugar de Luiz Araújo. Uma provável escalação tem Rossi, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Igor Jesus ou De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo ou Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Pedro. O volante Gerson segue se recuperando da cirurgia no rim. E o maior artilheiro do Flamengo na história da Libertadores, Gabigol, está suspenso até abril de 2025 por tentativa de fraude em exame antidoping. O camisa 10 aguarda que a defesa consiga um efeito suspensivo para que tenha condição de jogo. O contrato de Gabigol se encerra no fim do ano, mas a pauta sobre a renovação é um assunto polêmico no Ninho do Urubu. O presidente do clube, Rodolfo Landim, falou sobre a renovação do jogador em uma entrevista recente, afirmando que deixaria para resolver o assunto no fim da temporada, mesmo com o risco de perdê-lo de graça no meio do ano. Aliados políticos não gostaram da declaração do presidente rubro-negro, que rebateu em um grupo de WhatsApp a qual tivemos acesso. Abre aspas. Não estamos abrindo mão. Só não seremos reféns de um valor qualquer arbitrado por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi esta a principal razão pela qual não renovamos no passado. E nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele, exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a sua vida será brutal. Não tenho dúvida disso. Fecha aspas. Bom, o assunto Gabigol ainda vai dar o que falar. Agora é hora de pensar no torneio internacional. Tite volta à competição, que conquistou em 2012, após 8 anos de ausência, e está invicto em estreias. Não tenho dúvidas que todo mundo no Flamengo tem essa motivação de conquistar mais uma Libertadores, mas especialmente eu imagino o Tite, que ficou anos e anos da seleção brasileira, que está retornando ao dia a dia de um clube. Eu imagino que ele, que já levou a Libertadores com o Corinthians de maneira invicta, tem tudo
para fazer a melhor competição na vida. Vai querer preparar esses jogadores daquele jeito, Dedê. E o elenco que ele tem em mãos, hein? Pensa num time bom, é o time do Flamengo. Ele deve estar com essa vontade danada de voltar a jogar Libertadores. A gente conhece muito o trabalho dele, ele é um cara que consegue equilibrar o seu time, tanto é que o Flamengo não toma gols, faz gols, é um time que está dominando o adversário. Obviamente que Libertadores ele vai enfrentar adversários muito mais fortes do que ele enfrentou até esse momento, mas mentalmente é um cara que sabe trabalhar o seu time, né? Se você olhar a linha de defesa, uma linha de defesa muito segura, meio de campo criativo, então assim, a expectativa e o favoritismo que a gente falou quando a gente estava sentado ali, nossa linda mesa aqui no Jogo Aberto, por isso que eu falo, que eu falei ali, o Flamengo e o Palmeiras, por causa dos treinadores que tem e o elenco que eles têm, eles arrancam na frente nessa Libertadores em relação ao favoritismo. E no ano passado a temporada foi muito conturbada com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, com a eliminação da Libertadores. Aí o Tite chega no finalzinho já para organizar com antecedência a casa, começar a pensar no planejamento deste ano de 2024. E agora, falando em organização, não dá para entender muito qual é a postura do Flamengo em relação ao Gabigol e a renovação de contrato. Ele é um ídolo, é o 6º maior artilheiro do clube na história, tem realmente uma relevância. O torcedor gosta do Gabigol, ele é carismático, não é, com a torcida do Flamengo. E o presidente Landim deu uma declaração que deixa tudo em aberto. Na verdade, a gente até tem essa declaração, se pudermos depois colocar aqui no nosso telão para a gente poder mostrar para o nosso telespectador. Sim. E também para o internauta. Mas qual é a sua opinião? O Flamengo deve ou não deve renovar com o Gabigol? O Tite nunca se manifesta muito sobre ele, o Pedro é o titular, e agora? Ô, Loirão, a declaração do Landim que a gente está colocando na tela, assim, eu penso o seguinte, por mais que o jogador tenha conquistado muitos títulos dentro do clube, o clube não pode ficar refém dele por causa da questão financeira. Pelo que a gente tem escutado no meio de comunicação, é um salário altíssimo que o Gabigol está pedindo para uma renovação. Eu acho que o Flamengo, apesar da saúde financeira ser saudável nesse momento, não pode fazer loucura por qualquer jogador. Se o Gabigol, aí o Flamengo tem que oferecer uma renovação dentro do que o Flamengo acha que é justo, e o Gabigol também tem que flexibilizar se ele quiser continuar. Mas pelo que eu tenho acompanhado nesses últimos dias, além dessa questão do antidoping, da suspensão dele, que acho que é um problema que o Flamengo tem que estar ao lado do jogador e dar todo o suporte jurídico para o jogador para conseguir de repente cair por terra essa punição que ele tem até agora. Mas em relação à renovação ou não, tanto o Flamengo quanto o Gabigol, eles precisam flexibilizar, porque que o Gabigol é um ídolo do Flamengo e ele conquistou isso é fato. Muito bem, agora vamos... Contra o Milionários na altitude. Estreia do Flamengo. Cadê? Eu tô na Libertadores, eu vou usar também esse presente aí. Eu uso bastante. Eu seco cabelo todo dia. Será que o retrospecto do rubro-negro nas altitudes tem sido bom? O Flavinic mostra pra gente. Fala, Flavinho. Chegou a hora de encarar um adversário historicamente difícil, a altitude. Se o sorteio não colocou um clube de tradição no caminho do Flamengo, o retrospecto mostra que o Milionários, rival da estreia, e o Bolívar, no dia 24, jogam em cidades onde o time tem mais dificuldade. O primeiro desafio é em Bogotá, a 2.640 metros. Depois, a situação piora, já que La Paz, sede do Bolívar, está a 3.640 metros. Até o Zico confessou que sofria jogando nas alturas. O Flamengo só conseguiu vencer 4 partidas oficiais de 14 acima dos 2.500 metros. Nem nessa boa fase atual o retrospecto é favorável. De 2019 para cá foram 7 jogos na altitude e o Flamengo só conseguiu vencer 2. Uma delas foi exatamente no ano mágico do Flamengo. Ainda com Abel Braga no comando, o time também estreou na altitude. Venceu o San José por 1-0. Gol do Gabigol nos 3.700 metros de Oruro, na Bolívia. Vale lembrar que a vitória veio muito por causa da ótima atuação do goleiro Diego Alves. E alguns jogadores chegaram a usar cilindros de oxigênio no vestiário. A outra vitória foi em 2021, com Rogério Ceni de técnico. O Flamengo venceu a LDU por 3-2 nos 2.850 metros de Quito, no Equador, pela fase de grupos. Nos outros 5 jogos nesse período, foram 4 derrotas e 1 empate. O pior revés foi em 2020.
Sob o comando de Domenech Torrent, o Flamengo foi goleado por 5-0 pelo Independente Del Valle, em Quito, na pior derrota do clube na história da Libertadores. Mas esse retrospecto não abala a confiança do torcedor rubro-negro em uma vitória nesta terça-feira. Eu já estou me preparando para ir para Montevidéu ao final, entendeu? O Flamengo, não vejo adversário para o Flamengo nesse momento. O Flamengo tem que jogar a Champions League. Dá para superar a altitude. Flamengo 2-0 amanhã com certeza. Acho que hoje o time está bem preparado. Lógico que vai ter dificuldade, mas eu acredito no trabalho que o Tite está fazendo, a comissão técnica, acho que vai conseguir sim. E vai fazer bonito e a gente vai arrebentar amanhã na Libertadores. Pode ter certeza que amanhã a gente vai ganhar aí. E o placar, qual vai ser o placar, gente? 3-0, 3-0. Já começa esse programa perguntando para você se você tem a escalação para a partida de hoje. Temos a provável escalação para esse duelo aí, estreia do Flamengo na Libertadores. Lembra que ontem comentamos aqui a possibilidade de Fabrício Bruno e De La Cruz serem poupados por conta do desgaste físico, o que eu também não acho nenhum problema. O Flamengo tem 2 times justamente para isso, para eventualmente deixar um jogador no banco de reservas, preservá-lo, pensando no próximo duelo, até mesmo para não pôr em risco a saúde física do atleta e perder esse atleta durante muito tempo. E o provável time do Flamengo, pelo menos o que o Tite esboçou no treino de ontem, foi Rossi no gol, Varela, Davi Luiz entrando na vaga do Fabrício Bruno. Já te pergunto sobre isso, termina. Ótimo. Léo Pereira, Ayrton Lucas. E aí no meio de campo, começando com Pulgar, De La Cruz, depois o De La Cruz saiu para a entrada do Igor Jesus, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo começou o treino e depois o Bruno Henrique entrou no lugar dele. Então, desse time aí, tem 2 dúvidas ainda. Se o De La Cruz começa a partida ou se é o Igor Jesus e no ataque Luiz Araújo ou Bruno Henrique. Luiz Araújo, a mesma situação, questão física, não é nada opção técnica. Então, esse é o provável time do Flamengo. Já te pergunto uma coisa em relação a essa zaga, Venê. Antes vou contigo, Pedrosa. Quando a gente fala de uma escalação em altitude, a gente fala também que não é só o que ele treinou. Sim. É também o que vai acontecer no dia do jogo, que é hoje, né? Quem vai se comportar fisicamente em relação à altitude. Vamos dar um breve comentário aqui. Muito recentemente o Botafogo jogou na altitude e o treinador, que ainda era o Thiago Nunes, escolhe colocar o Janderson no jogo. O Janderson entra, não fica nem 10 minutos, passa mal e sai. Sim. E aí, isso um jogador que entrou. Pode ser que um jogador ainda no vestiário não se sinta bem. O Keno contra a LDU, no primeiro tempo ele já estava claramente sentindo todos os efeitos. Então, talvez possa ter um cuidado do Tite em relação... recentemente. É o Keno. Eu falei agora do Keno. É, o Keno. Olha, Fernanda, eu só tenho uma pergunta, e aí é uma pergunta de fato clara aqui, é o seguinte: se você tem um jogo de Libertadores, e eu sei que o Flamengo tem um elenco maravilhoso, talvez o melhor da América do Sul, muito provavelmente é o melhor da América do Sul, mas o Fabrício Bruno é o titular, jogador de seleção brasileira, correto? Correto. É um jogador importantíssimo para o time desde o ano passado. Se sabia-se que o Fabrício Bruno estava com a fadiga, estava com os níveis de fadiga altos, por que não pouparam ele na partida contra o Nova Iguaçu? Faço uma pergunta porque, na minha cabeça, não faz sentido você colocar o Fabrício Bruno depois de ter vindo de 2 viagens, Espanha, Inglaterra, seleção brasileira, para jogar contra o Nova Iguaçu, onde você teria outra partida também dentro do Campeonato Carioca e dentro de uma Libertadores, que é a principal competição do ano para o Flamengo, você não poupa o Fabrício Bruno no Campeonato Carioca. É uma pergunta, porque na minha cabeça não faz sentido. Ô, Venê, também tira uma outra dúvida, não sei se você tem a resposta do Pedrosa para essa, em relação ao Davi Luiz, né? O torcedor muito pergunta, por que não o Léo Ortiz? Eu sei tua resposta, depois vou até fazer um comparativo em relação a ela, mas essa é uma dúvida muito comum no futebol brasileiro. Por que o Davi Luiz no lugar do Fabrício e não o Léo? Essa é uma resposta bem simples. Eu entendo o torcedor questionar por que não é o Léo Ortiz, porque é um jogador que o Flamengo acabou de contratar a peso de ouro, uma contratação milionária, que o Flamengo fez um esforço absurdo, e não só um esforço financeiro, teve paciência, uma negociação longa, mas, torcedor, o Léo Ortiz ele atua pelo lado esquerdo da zaga, e o Davi Luiz ele atua pelo lado direito.
Como o Fabrício Bruno atua pelo lado direito, faz total sentido a escolha do Tite. O Tite enxerga o Davi Luiz como reserva imediato do Fabrício Bruno e o Léo Ortiz reserva imediato do Léo Pereira. Isso quer dizer que, se o Léo Pereira for poupado em determinado momento, ficar fora por suspensão, o Léo Ortiz é o reserva imediato. Então, faz total sentido, o Tite está sendo extremamente coerente. Entendo a ansiedade do torcedor e querer ver o Léo Ortiz em campo. Mas, gente, não adianta forçar a barra, ainda mais numa altitude. Aí você vai botar o Léo Ortiz para jogar torto do lado direito só para promover a estreia de um atleta. Não faz sentido. E nisso a gente vem num pensamento que às vezes o torcedor não tem. Mas quando a gente fala zagueiro, a gente acha que é tudo para a zaga. Mas lateral a gente pensa que é o direito e o esquerdo. Mas a gente tem que começar que o mundo ideal do futebol é você ter o zagueiro do lado direito substituindo do lado direito e o do lado esquerdo substituindo do lado esquerdo. O que acontece nos elencos do Brasil, o que é o mais natural, é que você não tem essas substituições imediatas. Então você começa a contornar, a colocar o seu melhor zagueiro no lado torto, porque ele é muito melhor tecnicamente do que um zagueiro que às vezes até é um menino de base que está chegando, enfim. O Flamengo hoje tem um substituto para cada lado. Você pega um lateral direito que está fora e põe um lateral esquerdo? Não. O ideal seria que isso na zaga também não fosse feito, né, Pedrosa? É claro que a flexibilidade, a versatilidade do zagueiro ele é muito maior do que dos laterais. Até por a gente estar falando de um cruzamento e tudo mais. Mas o bote, a defesa, é muito importante que você esteja do seu lado certo. Então, você ter um cara que joga do lado direito e ele substituir quem está do lado direito, é um mundo ideal que é o que o Flamengo tem, né? E se você... Boa tarde, nação. Chegamos a mais um fim de um corte sobre o dia a dia do Flamengo. Vou deixar o link dos canais na descrição do vídeo como crédito. E para você que é torcedor do Mengão e quer ficar sempre atualizado com notícias do Flamengo, se inscreva no canal, fortalece com o like aí. Eu estou sempre trazendo notícias atualizadas do Flamengo. Então é isso, né, nação? Flamengo aí com o provável time já calado para esse jogo de estreia na Libertadores contra o Milionários. E o Milionários que é um time aí que não está tão bem, né, no campeonato lá do seu país. Mas apesar de tudo, não temos que nos basear nisso, né? Pois todos já falam, né, que a Libertadores é traiçoeira. E todo time, eles querem mostrar o melhor possível contra o Flamengo, né? Então temos que ir lá e fazer a nossa parte. Creio que hoje, nosso maior inimigo vai ser a altitude, né? Que sempre atrapalha. O Flamengo sente bastante isso. Por isso já não temos uma retrospectiva tão boa nas altitudes. De 7 jogos aí, como vocês viram, a gente só conseguiu ganhar 2. Mas a partir de hoje, creio que isso vai mudar. E o Flamengo hoje vai conseguir ir lá e buscar esses 3 pontos aí e a gente vai sair com essa vitória. Para vocês, nação, vocês estão otimistas que o Flamengo também vai sair com essa vitória? Comenta aí embaixo aí qual vai ser o placar final desse jogo aí. Então foi isso, nação. Antes de sair, não se esqueçam, se inscreve no canal e fortalece com o like aí. Valeu, nação!